6 dicas para o seu filho comer frutas, legumes e verduras. A primeira coisa que você precisa entender é que comer é uma coisa complexa. Parece simples, mas na verdade não é. Comer é a terceira necessidade básica do nosso corpo. E na verdade a gente não vem com esse entendimento de fábrica. É preciso adquirir ao longo do tempo. Comer exige 26 músculos, 6 nervos e todos os sentidos trabalhando de forma harmoniosa. Olá pessoal, que bom ter vocês aqui de volta no canal. Hoje nós vamos falar sobre um problema muito comum que a maioria das famílias enfrentam. Crianças que não comem verduras, legumes e frutas. Vamos entender como isso acontece, por que acontece e como que a gente pode mudar essa situação para ele. A primeira é a complexidade de comer. Por que é tão comum as crianças recusarem frutas, legumes e verduras? Você já parou para pensar que esses alimentos, na maioria das vezes, são mais duros e que a criança, quando começa a introdução alimentar, ela está fazendo uma transição entre o alimento líquido, que é o leite, e esses alimentos mais sólidos? Já parou para pensar também que mastigar dá trabalho e exige muito dos músculos da boca? Então, se a criança não desenvolve a capacidade, a habilidade de mastigar, ela vai ter dificuldade para aceitar esses alimentos. A dica número 2. O papel do prazer oral. Muitas vezes os pais chegam ao consultório muito preocupados porque o bebê está levando os objetos à boca. Eles sempre falam: doutora, será que é o dente? Será que está acontecendo alguma coisa? Será que ele está com verme? Porque o meu filho o tempo todo coloca a mão na boca. Se o seu filho faz isso, parabéns. Porque, na verdade, quando o bebê não faz esse tipo de comportamento de levar os objetos, ou seja, tudo que ele encontra na frente, para a boca, o seu bebê tem algum problema. As crianças descobrem o mundo pela boca. É dessa forma que elas vão começar a descobrir a textura dos alimentos e dos objetos. Se elas não tiverem esse prazer oral, elas também não vão ter o prazer oral de experimentar os alimentos. Você pode minimizar os problemas dele sair colocando qualquer coisa na boca, estimulando a utilizar alimentos que já são próprios para isso. A dica número 3. A dificuldade em mastigar. E aí a gente vai evoluindo nessas dicas para você construir o seu raciocínio sobre por que o seu filho está ou não está aceitando alimentos mais sólidos. Comer alimentos como, por exemplo, a cenoura não é tão simples assim. São alimentos com uma crocância maior, mais duros. E isso que exige para a criança que, de fato, ela use mais os alimentos da mastigação. Por isso é tão importante, no início da introdução alimentar, você não triturar os alimentos, não passar os alimentos na peneira, para que a criança já comece a fazer essa transição e comece a se habituar com essas novas texturas que ele vai conhecendo através desses novos alimentos. Se a criança não desenvolve essa habilidade de mastigação, começar a comer legumes e frutas vai ser um pouco mais complicado para ela. Dica número 4. A facilidade dos alimentos industrializados. Ao mesmo tempo que comer uma cenoura ou uma maçã acaba exigindo da criança um esforço maior da sua musculatura, os alimentos processados para as idades que estão ali próximas à introdução alimentar são todos muito molinhos. Você já percebeu isso? Ao contrário da cenoura e da maçã, que são esses alimentos que exigem um pouco mais da criança, que ela treine um pouco mais os músculos da mastigação para começar essa aceitação. Os alimentos industrializados são sempre muito mais molinhos. Não sei se você já percebeu, mas esses alimentos utilizados para as crianças que estão próximas à introdução alimentar, ou seja, até 1 ano de idade, são sempre muito pastosos, muito molinhos, porque são de fácil ingestão. Então a criança ela tem com essa utilização desses alimentos
uma tendência maior a aceitar alimentos mais pastosos. Antes de continuar, eu quero saber se você é novo aqui no canal. Meu nome é doutora Paula Brandão, eu sou pediatra e uma apaixonada em alimentação e comportamento da criança relacionada à comida. Se você está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal. Clica aqui no sininho e receba todas as semanas, os conteúdos que são lançados todas as segundas e quartas-feiras. Dica número 5. O envolvimento dos sentidos. Para que a criança aceite novos alimentos, é importante que ela estimule os 5 sentidos. Permita que o seu filho veja a comida, sinta o cheiro, toque e ouça o barulho que a comida tem. Como assim não ouvir o barulho, né? Na verdade, quando você quebra um ovo, descasca um alimento, amassa uma folha, a criança está entendendo a quantidade de crocância que aquele alimento ou aquela embalagem, aquela casca tem. Isso tudo faz com que ele se conecte a esse alimento. Por exemplo, se você tem em casa um alimento com um cheiro, aquele aroma muito forte, vamos dar um exemplo aqui, um morango, Todas as vezes que a criança sentir o cheiro do morango, ela vai se conectar com ele e cada vez mais perceber que aquele cheiro, aquela textura, aquele barulho vai estar relacionado a algo que traz para ela segurança e prazer. Se seu filho recusa alimentos saudáveis que sejam mais crocantes, mas aceita, por exemplo, um biscoito que também tem uma crocância, comece a fazer brincadeiras com ele, pega um alimento mais crocante, como um pepino, por exemplo. Estimule que ele faça a comparação entre as crocâncias. Por exemplo, do biscoito e do pepino. Ele pode morder o biscoito e da mesma forma você, caso ele não aceite, morder o pepino e vocês fazerem a comparação entre os sons. Isso vai fazer com que aquele momento se torne um momento divertido e ele comece a perceber que a mesma crocância que pode incomodá-lo no pepino também está presente no biscoito, que é um alimento que traz uma segurança para ele, um alimento que tem um afeto, uma relação afetuosa maior. Estímulo sensorial, a dica número 6. Use e abuse dos estímulos sensoriais para estimular o seu filho ou o seu bebê a comer. E aí, como eu já falei anteriormente, por exemplo, do biscoito, é importante que você ofereça alimentos com que ele já esteja acostumado para depois começar a passar para as frutas, os legumes, as verduras, sempre tentando associar alimentos que têm uma proximidade de característica ali entre elas. Uma dica de ouro que você pode usar com o seu filho, que eu acho particularmente muito divertida, é a competição de mastigação. Conversa com ele e senta do lado, começa a comer, mastiga junto com ele e faça uma competição. Quem mastiga maior, quem mastiga com a boca mais aberta. Nessa hora, não é momento de educação para etiqueta. O importante ali é esse momento se tornar divertido e ele aprender a comer esses alimentos. Você entende o quanto é importante você comer junto com seu filho, dar exemplo e dar atenção a ele nesse momento? Aqui em casa, a gente tem muito o hábito de fazer essas competições quando a gente está comendo junto com as crianças, E a gente também tem o hábito de fazer brincadeira com a própria comida. Alice, agora você é um coelhinho, você vai comer aqui alface. E aí eu coloco a alface na minha boca e vou comendo a alface, colocando a alface para dentro aos poucos. E aí a gente vai imitando o coelhinho, ele vai fazendo brincadeiras para que aquele alimento, ele deixe ali de ser uma comida e passe a ser uma parte inclusiva. Ele passa a ser um objeto da brincadeira. E por aí vai, assar o tomate, para você sentir aquela textura mais líquida que ele tem na parte interior, A forma como você corta o pepino também pode ser interessante para você ajudar essa criança a comer melhor, Brincadeiras com os talheres também podem ajudar e por aí vai. Eu espero sinceramente que essas dicas ajudem você a melhorar a alimentação do seu filho. E não deixe de se inscrever no canal. Aperte aqui o sininho para que você não perca mais novidades sobre isso. É importante também que para você ajudar o seu filho a comer melhor,
outras pessoas que estão envolvidas na alimentação da sua criança também tenham acesso a esse conhecimento. Então compartilha, divulga esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse tipo de informação. Eu vejo você no próximo vídeo. Já estou com saudade. Um beijo e tchau!